De acordo com o jornal Valor de hoje, a Gilmar Mendes usou verba do Supremo Tribunal Federal para ir ao casamento de sua enteada, Maria Carolina Feitosa. Segundo o mesmo jornal, o jornal Valor, o casamento ocorreu em Fortaleza em 21 de outubro de 2017. E, segundo o jornal Valor, as passagens aéreas de Gilmar Mendes foram pagas pelo STF. Se a informação do jornal Valor for verdadeira, não é caso de abrir um processo de impeachment contra o Gilmar Mendes, de acordo com como dispõe a Constituição de 1988. Não, é muito mais. Seria aguardarmos um ato de dignidade por parte do ministro Gilmar Mendes de pedir aposentadoria. Isso se for verdadeira a informação do jornal Valor. Não cabe nessa questão a devolução do valor da passagem, não. Em hipótese nenhuma. O ministro da Suprema Corte não pode violar um princípio básico da República, um princípio básico de usar um recurso público para interesse privado, mais ainda sendo ministro da Suprema Corte Brasileira. A ética, o respeito, a moralidade, a transparência, são princípios da nossa Constituição que eu presumo que o ministro Gilmar Mendes tenha conhecimento. Volto a dizer, se for verdadeira a informação do jornal Valor, que Gilmar Mendes foi ao casamento da sua enteada com passagem aérea paga pelo Supremo Tribunal Federal, é de uma gravidade ímpar. Em qualquer país sério, o Brasil não é um país sério, isso levaria o ministro, se for verdadeira informação, ia ficar de tal forma constrangido, porque num país sério isso pode ocorrer, que imediatamente pediria aposentadoria. Eu estou aguardando a resposta do ministro Gilmar Mendes em relação à informação do jornal Valor, porque se ela for verdadeira, insisto, ele tem de pedir aposentadoria, não é abrir um processo de impeachment, tal qual, insisto, é possível pela Constituição brasileira. E digo que isso é um precedente perigoso. Citei aqui o ministro Dias Toffoli, que vai assumir a presidência, por incrível que pareça, do Supremo Tribunal Federal em setembro, porque o regimento, você tem uma presidência rotativa. Esse senhor, ele recebeu um convite de casamento. Até aí, ser convidado para o casamento, não há qualquer problema, por um advogado que demanda aquela corte. Aí, por o gesto de educação, creio, do advogado, mandou um convite de casamento ao ministro. O problema não é receber o convite, é aceitá-lo. E o segundo problema que envolveu Dias Toffoli em relação a essa questão é viajar na boca livre. Ele, com tudo pago, a passagem aérea, hotel, hospedagem, traslado, para um lugar terrível. Não foi para Bagdá, não foi para Kandahar, foi para Ilha de Capri. Ilha de Capri, com tudo pago. Ele teria de dizer, se o Brasil fosse um país sério, não. Agradeço a gentileza, desejo felicidades aos nubentes, nubentes é ótimo, né? E segue a vida. Não, ele aceitou numa boa. Então, o que eu quero dizer? Em relação a Dias Toffoli, o assunto já tem alguns anos que isso ocorreu e foi dado como coisa normal. Agora, eu aguardo o ministro Gilmar Mendes vir a público e desmentir a notícia do jornal Valor, que reafirmo, está escrito o seguinte, segundo o jornal Valor, Gilmar Mendes vai a casamento de enteada com passagem paga pelo Supremo Tribunal Federal. Aonde nós estamos? Se for verdadeiro o ministro Gilmar, o seu homônimo, o senhor deve chamar Gilmar, sabe por quê? Pela sua data de nascimento, por causa do Gilmar dos Santos Neves. Muita gente chama Gilmar por causa do Gilmar. O Gilmar dos Santos Neves era uma pessoa digna, eu conheci. Eu fui office boy, meu primeiro emprego, onde ele era diretor. Uma pessoa digna. Então, eu aguardo que o senhor tenha a mesma dignidade do seu homônimo. Se for verdadeira informação, o senhor tem de pedir imediatamente a aposentadoria. Além de devolver o dinheiro. Mas primeiro, pedir a aposentadoria.